Você já se perguntou por que Deus está dizendo não às minhas orações? Por que Deus permite coisas difíceis mesmo quando eu oro? Será que eu não tenho fé o suficiente e por isso as coisas não acontecem? Preciso te dizer que eu sei o quanto é difícil lidar com o não de Deus. Por isso eu resolvi conversar com você um pouquinho a respeito desse assunto. Vem comigo? Olá, eu sou a Bia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui você encontra reflexões sobre Deus, a vida, estudos bíblicos, de livros, tudo relacionado à vida cristã. Então se você gosta desse assunto, fica por aqui, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Você já passou por algum problema, alguma situação que na sua mente tinha uma resolução certa e fácil de acontecer? Você tem claro na sua mente que a melhor saída é aquela que você está pensando? E aí você começa a orar, pedindo para que Deus faça isso que você está pedindo. Eu já passei por isso muitas vezes. Algumas pessoas usam alguns versículos, inclusive, para comprovar que a insistência delas com Deus em pedir aquilo que elas acreditam que seja o melhor vai acontecer. Usam aquele versículo: tudo que pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Batei, batei, dar-se-vos-á. Tudo posso naquele que me fortalece. E versículos semelhantes a esses. Alguns afirmam com certeza que essas passagens bíblicas são garantia de que Deus nos dará tudo aquilo que nós pedimos. Eu separei aqui 5 vezes que Deus disse não na Bíblia e que nos mostram como Ele age independente das nossas intenções e algumas respostas àquelas perguntas lá do início. O primeiro exemplo que eu separei aqui foi de Moisés quando desejava entrar na Terra Prometida. A Bíblia conta lá em Deuteronômio 3, do 23 ao 27, depois você pode ler. Vocês têm noção de que um homem que foi usado para libertar o povo de Israel, para conduzir todo o povo até chegar à Terra Prometida, não foi autorizado por Deus para entrar naquele lugar? E ele pediu ao Senhor. Aí nessa passagem nós vemos que ele rogou ao Senhor pedindo para entrar na Terra Prometida. E Deus disse a ele que não adiantava ele insistir, que já se bastava aquele assunto, que a resposta dele era não. E Moisés não entrou. Veja que Moisés ele fez grandes coisas, ele foi um homem de Deus. Acho que nem dá para comparar Moisés com a gente. Por mais coisas boas que a gente tenha feito, por mais obras que nós tenhamos feito para o Senhor, o que se compara a libertar o povo do Egito? E mesmo assim, Deus disse não a esse homem. Uma segunda pessoa que recebeu um não de Deus foi Davi. Davi, que era um grande adorador do Senhor, que era um homem segundo o coração de Deus, pediu para ele para construir o templo. Deus não permitiu que Davi construísse. Veja que a intenção do coração dele era muito boa. Davi foi um grande rei, ele não tinha intenção de se aparecer mais, mas ele queria fazer algo bom para o Senhor. Ele queria honrar o Senhor dessa forma também. E Deus não permitiu que fosse ele, porque em seus projetos Salomão seria o construtor do templo. Outra história que me impressiona, que é a terceira que você está aqui, é a de Paulo. Foi um grande apóstolo que implantou várias igrejas, transformou a sua vida de perseguidor para grande pregador do evangelho, que foi aquele que escreveu as cartas que nós temos aqui, podemos basear a maior parte de tudo que nós vivemos. O apóstolo da graça, o homem de Deus. Eu acho que não dava para dizer que Paulo não tinha fé o suficiente para pedir alguma coisa e isso acontecer. Mas ele conta que ele tinha um espinho na carne e que ele pediu por 3 vezes para que Deus removesse esse espinho na carne, que até hoje a gente não sabe o que é. E Deus respondeu para ele que não. Disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Outra pessoa que não desobedeceu a Deus por completo, vamos dizer assim, mas não quis seguir a direção completa daquilo que Deus tinha dado para ele, foi Jonas. Deus pediu que Jonas fizesse uma viagem missionária a Nínive, mas Jonas tentou desviar o caminho, tentou ir para outra direção. Ele queria ir para Tarsis. E embora ele estava a caminho dessa outra cidade para pregar, ele passou por uma grande retaliação, porque Deus mostrou para ele que essa não era a direção que ele tinha para ele. Então, por mais que ele ia fazer algo bom, não era o lugar onde Deus desejasse. Então Deus disse não para ele. Inclusive, Jonas queria que Nínive fosse destruída. E Deus foi misericordioso e compassivo com aquele povo e não fez. E mais um grande exemplo disso foi Jesus. Em Mateus 26:39, Jesus orou pedindo para que, se possível fosse, Deus afastasse dele o cálice que ele iria beber da crucificação. E eu acho que não dá para dizer que Jesus não tinha fé. E Deus permitiu que ele passasse pela crucificação, independente daquela oração que Jesus fez ali. Todas essas passagens nos mostram que os nãos de Deus têm propósitos nas nossas vidas. Propósitos que a gente desconhece. Alguns que Deus até vai nos mostrar lá na frente.
outros que a gente nem vai ficar sabendo aqui nessa vida. Mas a Bíblia nos conta que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus nos nega alguma coisa, é porque Ele já conhece o futuro. Isaías 55, do 8 ao 9, diz que os planos de Deus são mais altos do que os nossos e os seus pensamentos muito mais elevados. Deus conhece aquilo que nós não conhecemos. Deus mora já lá no futuro, onde nós não fomos, o Senhor já visitou. Jesus fala sobre isso com seus discípulos. Ele diz que, embora nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Será que Ele nos daria algo ruim? Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas Ele nos entrega aquilo que é melhor para nós. Ou nós cremos que a vontade de Deus é soberana e que Ele nos responde com aquilo que é melhor para nós, ou nós cremos que a nossa vontade é sempre melhor. Que se a gente insistir com Deus, Ele vai nos dar aquilo que a gente quer. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que se Deus não abrir a porta, Ele arrombaria. Você acha que essa é uma atitude de um filho que ama e confia no seu pai? Você se lembra daquele filme Sim, Senhor, que o Jim Carrey é o personagem principal, e aí ele sai dizendo sim para todas as coisas, e aí uma hora a vida dele vira uma confusão. Não tem como permitir que todas as coisas aconteçam, que todas as respostas sejam positivas. Meu filho mais velho tem 6 anos e assim, eu amo mais que tudo na minha vida. Eu dou tudo que ele me pede, que está dentro do meu alcance, que faça bem para ele. Mas quase todos os dias ele pede para eu ir para a escola. Ele pede para jantar pizza todo dia. E com a maturidade que eu tenho, eu sei que ele precisa ir para a escola. Eu sei que ele precisa ter uma alimentação balanceada. Eu consigo ver as coisas que ele precisa para que a vida dele seja boa no futuro. E por isso algumas coisas eu digo não para ele. Não é porque eu não o amo, mas porque, como adulta responsável por ele, eu conheço aquilo que faz bem e aquilo que vai produzir bons frutos para o futuro dele. Será que Deus não conhece o que é melhor para nós? Às vezes a gente insiste com Deus, a gente pede milhões de sinais, a gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer. E Deus já mostrou que a vontade dele é outra. Às vezes a gente já até orou, jejuou, pediu para Deus responder de uma forma específica e Deus não deu aquela resposta. Deus deu a negativa daquilo que nós estávamos querendo. E eu quero te dizer que às vezes você fica até desanimado, pensando que falta fé, que falta alguma coisa. Por que tudo aquilo que eu peço Deus não me dá? Por que isso Deus não está me dando? Se Deus não está te dando algo, se Deus está te respondendo negativo com respeito a alguma coisa, pode ter certeza que isso vai cooperar para o seu bem de alguma forma, de forma que nós não entendemos, talvez, aqui nessa vida. Mas Deus sabe o que faz. Algumas pessoas que insistiram com Deus tiveram um fim bem ruim. Sansão foi o cara que resolveu se relacionar com alguém que não devia, que Deus não queria que ele se relacionasse. E o fim dele foi que ele até cumpriu o propósito para que Deus o chamou, mas ele perdeu a própria vida fazendo isso. Elias quase teve um fim muito trágico quando ele foi ameaçado de morte, e aí ele ficou desesperado e foi para uma caverna e começou a pedir a Deus que Deus o matasse. E graças ao Senhor, ele ouviu ali a voz de Deus, ele saiu de onde ele estava e foi em direção ao chamado dele. E olha que impressionante. Ele achava que o melhor para a vida dele naquele momento fosse o quê? Morrer. Elias ali naquele momento de desespero, ele fala: Deus, eu já fiz tanta coisa boa, eu já fiz o que eu precisava, agora eu não quero morrer sendo assassinado por essa mulher. Então o Senhor podia me levar. O que o Senhor acha disso? Não é uma boa ideia? Na cabeça dele aquilo era melhor acontecer. Mas os planos de Deus não era nem mesmo que Elias morresse, porque Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Olha como na maioria das vezes a gente não conhece o futuro que Deus tem para nós. Existe uma frase do pastor Josué Rodrigues que eu gosto muito, que diz assim: portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa se feitas por Deus. Então, se Deus abriu uma porta e se Deus fechou uma porta, elas significam o mesmo, porque foi feito por Ele, porque Ele sabe o que faz. Quando a Bíblia fala que Deus nos dará tudo aquilo que nós pedirmos segundo o seu propósito, Deus nos dará tudo aquilo que nós pedirmos em seu nome segundo a sua vontade, isso significa uma limitação ali dentro do que Deus tem para nós. É como quando meu filho vem me pedir para comer algo depois do almoço. Eu sei que muitas vezes ele está pedindo uma sobremesa, às vezes ele fala mesmo que ele quer uma bala, um chocolate, uma coisa assim. Mas aí eu falo: filho, eu posso te dar uma salada de frutas. E ele ama também. Aí ele fala: pode ser, mamãe. E recebe aquilo com alegria. Às vezes ele até fala: mãe, mas eu queria chocolate, eu queria uma bala, eu queria um doce. Aí eu falo: não, filho, hoje não, porque nós estamos no meio da semana. Ou você vai comer depois, na casa de alguém, na casa dos avós. Ou você vai ter um outro momento do dia que vai ter isso. E aí eu não permito aquilo. Entenda que Deus, Ele sabe, assim como uma mãe que ama, como um pai que ama. Ele sabe aquilo que ele te concede ou não. E às vezes ele vai te dar tudo dentro da vontade dele. Acho que a pergunta principal que tem que ser feita diante de um não de Deus
Você confia em Deus? Você confia que Ele tem o melhor para você? Você confia que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Lá mesmo, quando o apóstolo Paulo contou do espinho na carne dele, ele fala que Deus respondeu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí ele completa dizendo: então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. E aí depois, quando ele fala sobre tudo posso naquele que me fortalece, ele fala sobre isso. Eu posso passar por muitos problemas, sabendo que tudo posso em Jesus que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, diante de um não de Deus, nós temos que entender a soberania dele e até mesmo agradecer por aquilo que ele está nos dizendo. Temos que abraçar com fé que essa porta fechada significa a oportunidade de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Ou nós vivemos baseado no nosso livre-arbítrio e vamos até o fim naquilo que a gente acha que é melhor, até mesmo podendo morrer, ou nós abraçamos a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável para nós e vivemos essa vontade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha falado ao seu coração de alguma forma. Sei que não é um vídeo muito fácil, um assunto muito bom, né? Mas a gente precisa de vez em quando ouvir esses tapinhas necessários aí para voltar à vontade do Senhor e nos lembrar que Ele é o nosso Pai de amor que tem o melhor para nós sempre, sempre. Se você gostou, não esqueça de comentar, de compartilhar com seus amigos, de deixar sua curtida para o YouTube entender que é legal entregar para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e me segue também lá no Instagram. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!